Olá novamente. No vídeo anterior vimos que o Espírito Santo nos assegura da remissão dos pecados e produz em nós o fruto da santificação. Agora aprenderemos sobre nossa glorificação e a ordem da salvação. Como nós olhamos aqui, o Espírito Santo nos consola com a certeza da glorificação. O Espírito assegura a nossa glorificação. Nesse sentido, jamais perderemos a nossa salvação. Pelo Espírito, Deus dá continuidade à obra iniciada na regeneração. E isso até a nossa glorificação final. Podemos olhar na figura como essa obra se dá, um novo nascimento, regeneração, isso gerado pela palavra, a conversão, arrependimento pela fé, santificação como fruto do Espírito, como meio da graça do nosso Deus, a glorificação, a eternidade com Cristo. E alguns textos que vão trazer essa verdade da segurança que nós temos feita e aplicada em nós pela pessoa do Espírito Santo. Por exemplo, João 10, 27 e 29, como um texto que está citado aí para leitura, entre outros. Mais uma vez reforçamos que você pode estar aí conferindo esses textos. A gente vai mencionar apenas alguns deles, mas em João 10, 27 a 29 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então são textos que trazem essa verdade. Um outro texto também, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então tudo isso nos sendo apresentado como essa segurança do Espírito Santo a respeito dessa obra até a glorificação final. E como isso se dará? Depois dessa vida, nossas almas serão levadas imediatamente até Cristo e aguardarão a ressurreição. É outra verdade também que nós podemos comprovar na palavra de Deus, sendo evidenciada assim na palavra. Por exemplo, olhando para João, Evangelho de João, o capítulo 14, versículos 1 e 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Também um texto de Lucas, é interessante a gente olhar que nesse diálogo, quando Jesus está ali na cruz e aquele ladrão que se converte e aceita ali Jesus e reconhece Jesus como Salvador, o que é relatado ali é as palavras que estão lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 43, que é a seguinte: Jesus responde: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então é isso que nós afirmamos aqui, que depois dessa vida as nossas almas são levadas imediatamente até Cristo e ali aguardarão até a ressurreição. Então, após a volta de Cristo, nossas almas serão novamente unidas ao nosso corpo ressurreto e nessa condição serão semelhantes ao corpo glorioso do Redentor. Dessa forma, nós podemos também olhar, por exemplo, para esse trecho da palavra de Deus em Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20 e 21, que diz: Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então, são todos textos que vão estar trazendo essa verdade que afirmamos aí, disso que está descrito nesse slide. De forma que o cristão vive sob a luz da eternidade. Nesse caso, a sua vida possui significado, porque ele sabe
de onde vem e para onde vai. Então, um direcionamento, né? Um propósito sendo trazido a respeito da nossa existência sob a luz da eternidade. Isso deve fazer grande diferença. Assim como nós podemos olhar para essa afirmação, essa resposta da pergunta 58 do Catecismo de Heidelberg, que é a seguinte: que consolo traz a você o artigo sobre a vida eterna? Daí a resposta: meu consolo é que, como já percebo no meu coração o início da alegria eterna, depois dessa vida terei a salvação perfeita. Essa salvação nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido ouviu e jamais surgiu no coração de alguém. Então louvarei a Deus eternamente. Se você tem interesse em conhecer mais sobre o que acontece depois da morte, a volta de Cristo e a ressurreição, nós recomendamos o curso Escatologia Fundamental, que está disponível gratuitamente na plataforma de cursos da nossa igreja. E você pode acessar esse curso pelo link que aparece aí para você ou também pelo QR Code que é mostrado nesse slide. Então nós recomendamos, se você quiser aprofundar um pouco mais e de repente conhecer mais a respeito das verdades tão maravilhosas que nós encontramos na Palavra de Deus, e tudo isso sendo tratado nesse curso. Seguindo então, a doutrina da salvação organizada. Perceba que há uma lógica por detrás das doutrinas apresentadas no credo. Ainda que a fé seja uma operação da graça divina no coração, portanto algo espiritual, e é útil sabermos que ela não é irracional. Ela não é irracional como pensada talvez de forma que se assemelhe a um salto no escuro. Não é isso. Como esse autor deixa muito claro, ele traz de forma correta, a Bíblia nunca nos diz para dar um salto na escuridão e esperar que exista alguém lá. Ela nos diz para saltarmos das trevas para a luz. Isso não é um salto no escuro. A fé pela qual o Novo Testamento nos chama é a fé enraizada e solidificada em algo que Deus fez de forma clara. Então, contradizendo, talvez um pensamento que a fé seria simplesmente um salto no escuro, não, a palavra de Deus nos traz essa segurança, nos dá a clareza, é esse chamado de saltarmos das trevas para a luz, e isso é algo maravilhoso. Seguindo ainda, o Evangelho ele pode ser resumido em 5 declarações. Primeiro, que Deus Pai poderoso criou tudo perfeito, mas decaímos de nosso estado original e nos tornamos pecadores. Em segundo lugar, Deus escolheu dentre a massa de pecadores alguns para serem salvos. Terceiro, Cristo morreu por esses eleitos. E quarto, esses eleitos são chamados pelo Espírito Santo através do Evangelho. E quinto, os eleitos serão glorificados. Então, como nós temos aí nesse slide, decaímos de nosso estado original. Deus criou tudo bom, tudo belo, mas o homem caiu desse estado original. Deus escolheu então dessa massa de pecadores alguns para si, e esses a quem Deus escolheu, Jesus morreu por eles. E daí então o Espírito Santo chama esses que são também tratados como eleitos pelo Espírito Santo, e esses eleitos, esses que são chamados, serão também glorificados. Aqui a gente tem essa apresentação dos 5 pontos, também chamados 5 pontos calvinistas, por conta de tratar a mesma realidade ali na forma desse acróstico, TULIP. A letra T, total depravação, ou seja, essa situação do homem que caiu desse estado inicial, do estado da criação, do estado em que Deus o criou, para esse estado de pecado, e de total depravação.
Então isso que representa aí a letra T. A letra U, uma escolha incondicional, mostrando que Deus escolhe na sua soberana vontade, né? no beneplácito da sua vontade, como diz a palavra de Deus, e isso não dependendo ali das qualidades enxergadas em qualquer pessoa que seja, mas unicamente pela sua vontade e a sua soberana vontade. Então, uma escolha incondicional. Também a letra L, essa escolha, né, de Deus, uma limitada expiação, ou seja, Jesus ele morre para esses que são escolhidos de forma incondicional. Então, uma expiação que está ali limitada para essas pessoas, para esse grupo de pessoas alcançados pela graça, pela vontade de Deus. E o irresistível chamado, ou seja, Deus mesmo chama por meio do Espírito Santo esses eleitos. A perseverança dos santos é essa segurança do Espírito Santo de trabalhar e garantir esses eleitos até a glorificação. Daí nós podemos então já caminhar para a nossa finalização dessa aula. Qual a relação desse estudo com o ato de profissão de fé? Daí a resposta, né, que é esperada para aquele que nesse ato da profissão de fé ali será então questionado: você crê em um só Deus, no Espírito Santo, santificador da vossa alma? Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de se alcançar o perdão e o poder santificador senão pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo, que Jesus dá todo o que lhe pede? E daí a resposta do candidato. Mais uma indicação no sentido de que, se você tem interesse em conhecer mais sobre o tema geral dessa aula, nós recomendamos os 3 cursos que aparecem aí nesse slide, né? O curso Criação e Queda, Eleição e Redenção, e também Chamado e Perseverança. Se você então tem interesse, você pode acessar o curso pelo link ou pelo QR Code que é mostrado aí nesse slide. Aqui nós trazemos e sempre estamos afirmando: se você tem alguma dúvida ou se você deseja deixar alguma mensagem, você pode fazer isso nessa página, na sua página de curso. Tem um campo Perguntas e Respostas. Aliás, a aba PIR, você abre o campo ali Perguntas e Respostas, você pode digitar então enviando a sua pergunta ou o seu comentário. E daí você pode também conferir no painel geral, daí sim no campo ali Perguntas e Respostas, que você terá acesso a tudo isso que está sendo enviado, as respostas e também os comentários. Como a gente tem dito também, isso é uma forma de nós interagirmos nesse curso online. Atividades, nós aí também convidamos você a memorizar a terceira declaração do Credo Apostólico e se dedicar a memorizar o Credo. É algo altamente recomendável para o seu crescimento na vida cristã. Mais um recado: não deixe de marcar a aula como concluída. Para ter o seu curso concluído, podendo baixar o seu certificado, você precisa realizar a atividade na tela do seu dispositivo. E, se Deus permitir, então, na próxima aula, iniciaremos a terceira e última parte do nosso curso, os tópicos importantes da religião cristã. Então é isso, até lá, fique na paz do nosso Redentor.